Boa noite, Dayana, boa noite, Frederico, muito obrigado. Boa noite, pessoal, por favor, vocês estão nos ouvindo, vocês estão nos vendo, comentem aí no bate-papo do lado, por gentileza, é importante a gente saber se vocês estão vendo e ouvindo. Boa noite, Gisele. Aproveitando, pessoal, já falem de onde vocês são, pessoal que está assistindo a gente. É sempre legal a gente ver se vocês são estudantes de psicologia, se são psicólogos, se são de qual cidade vocês estão. A Gisele está aqui em Itajaí. Ih, gente, tem Itajaí. Eu também estou em Itajaí, Gisele. Estamos Santa Catarina. Campinas, São Paulo, a gente vai vendo. Vamos acompanhando vocês. Contextualizando o que está acontecendo aqui nessa noite, esse é mais um evento online da Academia do Psicólogo. Estamos aqui já no finalzinho do ano, mas essa faz parte já da nossa programação de verão. Vamos ter mais eventos agora em janeiro, especiais. E eles vão ter esse clima descontraído, esse clima de bate-papo. Hoje, nosso convidado especial é o Frederico Matos. A gente vai conversar bastante com ele. Sobre como é a trajetória dele na psicologia, a experiência dele com os livros, os portais de conteúdo, enfim. E sim, Bruno está na rede, é programação de férias mesmo. E olha só que legal, tem gente do Paraná, do Espírito Santo, Sertãozinho, muito legal. Bom, para a gente começar, né, vocês já me conhecem, já conhecem o Bruno, eu vou pedir rapidamente para o Fred, se você puder se apresentar um pouco, falar um pouco de você rapidamente, depois a gente vai aprofundar mais isso, mas eu sei que aí você tem um gatinho, né? Foi pai recentemente. Apresenta de uma forma quem é você. Como se ele não fosse mais conhecido do que nós todos, mas tudo bem. Apresente-se aí, Frederico Matos. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todo mundo. Legal saber que tem várias pessoas de vários lugares do Brasil. E, bom, eu tenho 37 anos, quase recém-feitos, e sou pai recente. Minha filha acabou de fazer 11 meses, sou casado já há 6 anos e sou psicólogo clínico há 13 anos, 13 para 14 anos. Me formei em 2004, mas comecei um pouco na clínica até um pouquinho antes de me formar em estágio, e acabei escrevendo nesse percurso 4 livros e escrevo para vários portais, tenho um blog pessoal, tenho um canal no YouTube também, Instagram, as redes sociais todas aqui, só porque eu estava falando do Boris. Ele veio, a gente está falando dele, ele apareceu. Olha, privilégio. Ô, Boris! Olha, que lindo! Eu tenho 2 gatos, mas são tudo vira-lata. Olha só a cara de fino do Boris. Lindo, lindo. Boris. Quer ver que ele não dá graça, assim. Então é uma sorte nossa o Boris ter aparecido. Ele quis aparecer. É isso aí, pronto. Sou pai de um gato. Ô Fred, e a psicologia, ela sempre foi assim Você já sempre soube que quis ser psicólogo? Como é que foi? Vamos do começo, assim, como é que foi essa escolha para você? Bom, apesar de não ser tão velho quanto os psicólogos clássicos, sei lá, brasileiros, deve estar com 70, 80 anos de vida e de trajetória, assim. Eu nasci em 1980, numa época que a psicologia clínica não era uma coisa assim tão falada, assim, pelo menos nos meus círculos, né? Sou de classe média, média baixa, assim, de família, então, pelo menos na minha família eu não conhecia nenhum psicólogo. Mas eu me lembro de algumas referências que foram me ajudando, meio que inconscientemente, a pensar nisso. Talvez nem todos conheçam, mas uma das pessoas que eu lembro de estar falando sobre psicologia na TV era o José Ângelo Gaiarsa, com quem eu tive o prazer depois de encontrar pessoalmente, foi meu professor, meio terapeuta, vamos dizer assim, porque os cursos com ele nunca eram só teóricos, então foi uma coisa muito boa, assim. Ele faleceu depois de um tempo e foi muito bom, assim, ter contato com ele nos anos finais dele.
E filmes, né, americanos, aquela coisa meio de em alguns filmes, ou de suspense, ou alguma coisa policial, algum psicólogo no meio do caminho. Acho que essas referências meio povoavam minha cabeça. E quando eu comecei na reta final do colegial, aquilo foi formulando, eu fui entendendo o que poderia ser, fui começando a entender o que talvez fazia, para mim não era claro. E aí quando eu fui efetivamente escolher, eu pensei, acho que eu vou fazer psicologia. Acho que tenho uma habilidade de ouvir pessoas, dar bons conselhos, e na época esse era meu critério, né? E, putz, a psicologia virou uma coisa muito maior do que eu podia ter imaginado na minha vida pessoal e profissional. Então foi meio que esse o começo da história, mas não sei se eu tinha uma convicção tão clara. E aí, quando você chegou na graduação, eu vou te perguntar agora, porque a gente tem um público bem grande de estudantes, de psicólogos recém-formados que estão saindo da graduação agora. Foi mais ou menos isso que você imaginava? É claro, né? A gente descobre que a psicologia é muito mais do que isso que a gente tem no imaginário, mas como é que foi, assim, a época da graduação? Você já foi para a área clínica? Como é que foram esses primeiros passos, assim? Na minha cabeça, para ser bem honesto, quando eu comecei a graduação, eu nem sabia que existia outra coisa que não fosse a clínica, né? Sim. Na minha cabeça não era muito claro efetivamente se RH, alguma coisa de psicólogo. Para mim, tudo que tinha a ver com empresa parecia ser um universo meio diferente do que a psicologia faria. Então, sei lá, a ideia do Freud, do Jung, do Rogers, quando eu pensava nisso, não me vinha eles trabalhando numa empresa, propriamente dito. Então, na minha cabeça, eu me via tendo uma habilidade mais intimista. Eu, uma pessoa, eu, um pequeno grupo, ou eu, eventualmente, até palestrando. Então, na verdade, a minha meta, minha cabeça tinha muita ligação com a clínica. E eu acho que a clínica se encaixou muito bem, eu me encaixei muito bem no universo da clínica, porque acho que eu tenho um pouco dessa personalidade que casa. Uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar quando elas pensam na psicologia clínica em especial, que ela demanda um certo tipo de habilidade de ficar, entre aspas, enclausurado, né? Tem gente que meio que tem rodinha no pé, gosta de interagir com muita gente, trocar muitas ideias, e isso até pode acontecer no universo clínico, quando você faz terapia de grupo, palestra, uma outra workshop, uma outra coisa, mas quando você está na clínica propriamente dita, na sua rotina clínica, é um trabalho um pouco mais solitário, de alguma maneira, e o cenário é sempre mais ou menos aquele, né? Quer dizer, o cenário, as paisagens mentais são outras, mas sim, o cenário é mais ou menos aquele. Então, sua personalidade, em alguma medida, precisa ter alguma convergência com esse estilo de vida. Também é uma coisa que tem que se pensar. E tem, para mim tem. Eu sou uma pessoa caseira, apesar de gostar de viajar, conhecer outros lugares, eu sou uma pessoa mais caseira. Me daria aflição ser uma pessoa muito nômade o tempo todo. Então, em alguma medida, acho que a clínica, o estilo de vida que a clínica proporciona, casou bem assim com o meu jeito de ser. Então, meio que correspondeu a algumas fantasias que eu tinha. E desde essa época você já escrevia, você já tinha essa intenção? Você falou de fazer palestras, enfim, ou isso foi uma coisa que aconteceu depois? Bruno levantou a mão. Eu quero perguntar, mas é dentro disso também. Você deixa eu perguntar também, Daiane, um pouquinho? Por favor, Tá. fique à vontade. O Fred, a pessoa fez uma pergunta aqui sobre a questão de ser uma pessoa pública. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comecei esse trabalho em 2014, hoje a gente tem a Academia do Psicólogo, e uma das coisas que a gente fala é que a psicologia está... Para você ter digamos assim, ser conhecido ou ser procurado, em parte, não tudo, é claro, tem a ver com construir uma reputação, tem a ver com você manifestar ali o seu conhecimento, você escrever, você falar para as pessoas, etc. Isso foi uma realidade para você ou não? Ou antes de você começar a se expor, você já tinha... Se expor, que eu digo aparecer mais... Se você já tinha formado clientela antes disso, você acredita que é uma coisa necessária ou não tão necessária? O que eu estou te perguntando? Esse comunicar, esse falar, esse escrever. Essa é a primeira pergunta, e complementando ela,
com a pergunta da Jennifer, se isso foi um problema para você, porque pelo que você descreveu, me parece que você é uma pessoa introvertida, ou Sim. tem a tendência a ser uma pessoa introvertida. Né? Sim. Como é que é essa questão de aparecer o quanto isso é ou não relevante? Uhum. Eu tenho uma personalidade introvertida e sou um ex-tímido, né? Que são coisas diferentes. Então, Você é um ex-tímido? Sou um ex-tímido, porque na verdade a timidez, no meu entendimento, é uma disfunção, entra na faixa de alguma característica mais acentuada de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não tenho mais a timidez, mas continuo sendo introvertido, ou seja, as coisas passam pelo meu mundo interno com muito mais facilidade do que a realidade externa. Então, é o meu caso também. Ser um introvertido em si não é um problema, porque um introvertido ele pode se conectar com o mundo. Estou falando aqui com vocês, sou um introvertido. Mas ser tímido é, no meu entendimento, um problema em várias esferas, inclusive a clínica. Porque a clínica, em alguma medida, você vai ter contato, inevitavelmente, com temas delicados, né? As pessoas elas não vão procurar o psicólogo porque elas estão pulando de alegria. Às vezes estão, às vezes elas querem aperfeiçoar alguma característica ou outra, mas de modo geral elas estão trazendo temas dolorosos ou traumáticos ou temas tabus. E se uma pessoa é muito tímida, a gente vai colocar assim, isso seria um problema em si inicial da clínica, tá? Mas aí pensando no sentido de divulgação. Por conta de ser meio que um apaixonado, me descobri meio um apaixonado pela psicologia na faculdade, eu era um maluco de estudar muito, assim. Eu basicamente me dediquei a estudar muito na faculdade e participava de grupos de estudos com todos os professores em todas as abordagens, eu queria entender tudo. E isso foi uma coisa que depois eu me dei conta que foi uma coisa interessante, sem eu perceber na hora que eu estava fazendo isso. Os professores me tinham como referência. Eu quase que era braço direito de muitos deles. Mesmo psicanalista comportamental, junguiano, porque eu queria conhecer e participar. E isso acabou me destacando na classe já, no período de formação. E uma das colegas de classe que eu tinha, que eu nem era tão próximo, a mãe dela tinha uma grande clínica de psicologia em São Paulo, com vários terapeutas trabalhando. E ela falou assim, olha, eu não vou seguir trabalhando com a minha mãe e ela quer alguém que seja de confiança e a única pessoa que eu pensei foi em você. E isso foi assim, pouco antes do último ano. Eu falei, putz, não quero, tem TCC, tem estágio, não vai rolar. Tipo, eu não queria que nada me atrapalhasse. Olha que tonto, eu nem tinha uma visão muito estratégica de nada, né? Que é uma vantagem de quem está na academia, né? Não, tal. E ela falou, não, ela insistiu de novo, vai falar com a minha mãe. Eu falei de você, ela ficou muito interessada. Fui falar com ela, adorei e comecei lá. E ela me supervisionando. Então, eu meio que fui tutoriado por ela. E isso, em alguma medida, abriu muitas portas, porque como ela tinha uma estrutura pré-montada, vamos dizer assim, eu participava de tudo que estava acontecendo ali. As palestras, terapia em grupo, e ainda que eu não clinicasse efetivamente, ela me deixou fazer o estágio de triagem. Então eu fazia triagem para vários psicólogos que tinham lá, então ela me deu esse espaço para poder, triagem eu consigo fazer. E nesse tempo, o que acabou acontecendo é que algumas pessoas, ainda que eu fizesse a triagem, encaminhasse... queriam fazer com você. Algumas, sim, sei lá, azaradas ou sortudas, sei lá, que corajosas, é essa a definição que eu dou. E aí, eventualmente, as pessoas começaram a... Não, eu quero fazer com você e ponto final. E aí começou meio que a clínica, né? Me fala uma coisa, dá para chamar, não sei se dá para chamar isso de networking ou não? Porque você, pelo que você me fala, foram relações que você foi construindo,
que levaram a outras relações e outras relações. As pessoas às vezes acham que networking é você chegar num lugar e só fazer um oba-oba com as pessoas. Pelo que eu entendi, você começou a restabelecer relações de qualidade ainda no curso, por causa do seu interesse técnico no assunto. Sim. E por causa de se expor a contingências. Essas pessoas foram vendo, foram gostando, isso te levou a uma outra relação de qualidade, que é com essa doutora aí, com essa psicóloga. Sim. E, para além do seu conhecimento técnico, esse estabelecer relações, você acredita que foi decisivo ou não necessariamente? Foi involuntário, mas decisivo, né? Então, na verdade, a minha sede de entendimento, de curiosidade das coisas, acabou me levando a ser uma pessoa validada pelos meus pares, pelos meus professores, né? Isso daí foi involuntário, ou seja, não foi pensado. Mas, sim, com certeza foi determinante nesse primeiro momento, porque na minha cabeça eu já imaginava um monte de coisas que eu de repente poderia fazer, aquela ideia de entregar o cartãozinho, clássica, tudo. Mas em algum momento, por exemplo, eu fazia trabalho voluntário já desde os 16 anos. Isso eu estou falando que eu entrei na faculdade com 20, né? Então o trabalho voluntário que eu fazia me obrigava, entre aspas, eu tive que fazer muito mini palestras, por exemplo, para famílias carentes antes de entregar cestas básicas. Porque o espaço que eu fazia trabalho voluntário, ele não queria simplesmente entregar a cesta básica sem nenhum tipo de ajuda, orientação. E aí, né, como lá pelos 16, 17 anos no colegial, eu meio que tinha interesse na universo da psicologia, eles me abriram espaço para preencher formulário das famílias, quem era, quem não era, e eu acabava falando com pequenas famílias, pequenos grupos, e aí o tímido, totalmente travado, foi tendo que se abrir por causa da vontade de ajudar as pessoas carentes. E na minha cabeça, essa relação me ajudou a me expor um pouco mais. Ou seja, a necessidade, a vontade de ajudar me fez sair do meu casulo. E isso meio que foi determinante, essa habilidade de fazer palestras que eu fazia no trabalho voluntário na faculdade. Todo mundo meio virgem na vida, do ponto de vista intelectual, né? Primeiro seminário, todo mundo fez aquele semináriozinho meio gaguejando, meio esquisito. Aí o tímido foi lá e... Aí eu, com aquela cara meio, sei lá, clean, ainda na época usava aparelho, magrinho, meio desconjuntado, né? Todo mundo começou meio, parecia a Susan Boyle, né? Todo mundo ali olhando, falei, essa mulher vai cantar mal, parecia aqueles programas de calouro, né? E aí eu comecei a falar e todo mundo terminou a palestra, todo mundo aplaudiu, a professora parabenizou. Então isso também acho que acabou ajudando tudo de novo sem perceber. O fato de estar em contato com as pessoas, sim, esse network foi meio que determinante. E aí, quando eu comecei a me expor, né, demorou, porque eu trabalhei lá de 2003 para 2004 até 2009. O primeiro livro que eu lancei, que foi o Porquê Fazemos o Mal, ele foi uma insistência minha, porque eu sempre gostei de ler muito, de todos os tipos de livro, literatura, autoajuda, livro técnico, enfim. E eu falei, eu não queria entrar para o meio acadêmico, isso também foi uma decisão que eu tive que tomar. Quando eu pensei em escrever livro, eu falei assim, eu não quero falar com meus pares, né? A linguagem técnica me empapuçava, todo o procedimento. Tem gente que tem habilidade para isso, eu queria inventar moda um pouco mais, né? Então eu não quis ir para o mundo acadêmico que tem a sua validade, mas eu não tive vontade. E aí eu falei, mas eu quero publicar um livro. E como, vamos dizer assim, uma parte da minha trajetória foi em relação à abordagem junguiana, eu quis escrever sobre sombra, que era um assunto para mim super fascinante. Tinha poucos livros falando de uma maneira mais prática, vivencial sobre isso. E eu achava que já com 6 anos de 6 anos de consultório já tinha algo para dizer, né? Meio potente até um pouco, né? Isso a gente estava em 2010, por aí, 2010. 2008, 2009, né? Propriamente dito.
E comecei a rascunhar, e aí eu falei assim, nenhuma editora vai publicar meu livro. Mandei para algumas editoras, nem responderam, né? Aquela coisa meio clássica. E falei assim, bom, dane-se, eu vou publicar o livro por conta própria, né? Comecei a guardar dinheiro, vi qual é a tiragem que eu queria, preparei o livro, mandei lá para uma editora, que é uma editora gráfica, né? Você paga a quantidade de livros, eles fazem toda a formatação, deixam o livro bonitinho e tem venda online, né? Então você tem um site deles que de venda online. E eu consegui, né? Lancei o livro em 2009 e fiquei super feliz, assim, parece que tinha tirado um piano do meu ombro. Só que no processo de escrever o livro, quando eu fui fechando o livro, eu comecei a perceber que eu comecei a ter mais ideia para escrever mais coisa. Eu falei, eu vou ficar maluco, né? Porque eu vou escrever um livro 2, 3, 4, e quando você vai querer fechar o livro, você começa a ter muita ideia. Eu falei, vou criar um blog, sei lá, não tinha muito essa cultura tanto de blog, de conteúdo. Os blogs em 2009 para 2010 eram todos meu querido diário, estou aqui, blogspot, aquelas coisas e tal. E aí eu criei livro, Por que Fazemos o Mal, blogspot, blá blá blá. E comecei a publicar os textos, e na época também o Facebook não estava pegando muito forte ainda no Brasil, era o Orkut, e para mim o Orkut era uma coisa meio, na minha cabeça, meio várzea, que a gente falava uma bobajada, era uma coisa muito pessoal tal. E aí eu falei assim, eu vou começar a postar as coisas no Facebook, porque ninguém está muito lá, não tem muita gente, então as minhas gafes vão ficar no Facebook. O ponto é que eu acabei pegando uma familiaridade com a ferramenta antes da maior parte das pessoas migrar do Orkut para o Facebook. Então eu já tinha uma linguagem meio que fácil de falar no Facebook, interagia com meia dúzia de gato pingado. E, de novo, né? Porque, de novo, nessa fase eu não era conhecido de ninguém a não ser das pessoas que eu atendia. Vamos dizer assim, o meu atendimento clínico já ia muito bem nessa época, mas eu não tinha nenhum nível de exposição para além das pessoas que eu atendia no boca a boca. E aí isso foi saindo da minha esfera das 6 pessoas que me conheciam e gostavam do que eu falava. Eu já fazia palestras, workshops, mas não saía daquele universo de pessoas que já se conhecia, né? E essas palestras, esses workshops que você fazia, já eram voltados para a área de relacionamento, que foi o que você focou mais depois, ou tinha a ver com o quê? Sombra. Todos os workshops e palestras tinham a ver com o tema da sombra, que era o tema do livro, né? Quer dizer, o tema do livro foi em função um pouco das palestras e dos workshops, né?